Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse material aqui vai ser dedicado à janela de transferências e esses negócios aí que o Inter acabou fazendo, entrada de jogadores, saída de jogadores, comissão técnica, né, questão de Brax, entrada de Medina e sua comissão técnica, saída de Brax, a contratação do Autuori e o saldo disso tudo. Tá? Então aqui tem uma riqueza aqui para a gente analisar. Vou procurar ser conciso, fazer um material curto, mas que, né, eu possa colocar bem a minha opinião sobre o que foi feito. Tá? Em termos de contratações, entraram aqui 10 jogadores ao todo. Tá? Eu mapeei isso. Eu vou falar para vocês das contratações em ordem. Né? David foi a primeira. Tá? Lá depois, já estava em 2022, tá? Início do ano. Então, David. Wesley Moraes foi definido logo a seguir que viria. Tá? Então, David, Wesley Moraes, Lisiero, Gabriel, Fabrício Bustos, seria o quinto. Aí o sexto aqui, Bruno Gomes, sétimo, Wanderson, depois o Alexandre Alemão, o Carlos De Penha e agora com a chegada do Vitão confirmado. Então, 10 jogadores. Tá? Esses jogadores aqui... jogadores aqui eu colocaria, bom, David, eu acho que é uma boa contratação. Esse jogador, ele tem uma característica, ele já apresentou isso do Fortaleza, tá? E no início ele meio que não mostrava muito, tinha alguns jogos em que ele não apresentava, meio sumido, sem conseguir construir grande coisa, né? Sem finalizar muito, sem driblar muito, um pouco apagado no início, mas depois ele engrenou. Talvez no Inter seja o mesmo caminho. Tomara. Nós tivemos jogos do David em que ele não mostrou grande coisa, mas nós já tivemos jogos em que ele mostrou qualidades. Força física, velocidade, drible e chute bom com a direita e com a esquerda. Chute bom, chute forte com a direita e com a esquerda. Aliás, chute com a esquerda me impressionou até. O jogador que não é canhoto tem um chute de fora da área com aquela violência com a perna esquerda, né? Aquele tipo de conclusão me chamou a atenção. Assim como outras conclusões também me chamaram a atenção. E dribles também. Ele consegue ter um desenvolvimento melhor no 1 contra 1 quando ele está jogando pelo lado esquerdo. Realmente esse jogador tem uma preferência por jogar pelo lado esquerdo. Tá? Ele fazer falso 9, parece que ele sabe fazer o falso 9. Tá? Mas eu gostei mais dele como jogador de beirada pelo lado esquerdo. Extremo pelo lado esquerdo. Wesley Moraes. Wesley Moraes, jogador que veio aí com muito nome, né? Um valor alto dos direitos econômicos, mas está mostrando por que depois da lesão não foi reaproveitado no Aston Villa, foi para o clube belga, e no clube belga também jogou muito pouco. Tá? O jogador parece recuperado clinicamente, fisicamente, mas parece que o jogo dele está prejudicado. Alguma coisa aconteceu. Tá? Ele aqui no nosso futebol ele parece um pouco irritado, ele bate nos zagueiros e um pouco desacostumado com a arbitragem, né? Então jogador que usa muitos braços, faz falta, faz pivô, até faz bem o pivô, mas não está sendo bem utilizado. Ele mostra o seguinte, que com os pés ele não é virtuoso. Ele é um jogador que ele faz bem o pivô, protege a bola e dá alguns passes, e acerta, ou seja, o pivô ele até consegue fazer, tem uma retenção de bola. O problema que eu vejo é que ele é mal aproveitado. Ele é um jogador que ele deveria ser melhor municiado. Você tem que aproveitar e fazer bons cruzamentos quando você tem um jogador de 1,92. Isso não acontece. É muito raro um cruzamento bom para o Wesley. Tá? Então, mas realmente no jogo, pelo que o Inter está jogando, isso não está favorecendo ele. Tá? Então é uma pena. Mas um jogador aí para ficar no grupo, para ser aproveitado, vamos olhar, vamos ver o que ele pode colaborar nesse Campeonato Brasileiro. Com mais tempo e o Inter melhorando o jogo, quem sabe ele não é melhor aproveitado, quem sabe ele não recebe algumas bolas melhores, bolas por cima, bons cruzamentos, né? Um cruzamento de qualidade, cruzamento bom, não um bago para a área que o jogador nem vai. Né? Nem vai porque passa 1 quilômetro de distância dele. Ele vai no primeiro, o cara joga no terceiro pau. Então aí não dá. Mas espero que seja melhor aproveitado para a gente ver. Né?
Aí, para outras contratações aqui, Lizier e Gabriel, acho que foram boas aquisições, pelo menos são os volantes aí titulares do Medina, que usa volantes ali de uma intermediária a outra, na frente da área, até perto da área do adversário. Tá fazendo um papel ali de roubo de bola e de passes, né, ajudando o Inter a iniciar esse momento, essa fase ofensiva, né. Mas não são aqueles jogadores que dificilmente vão dar assistência, né, dificilmente vão fazer gol. Podem chutar de fora da área, né, o que eles podem contribuir em termos ofensivos é retomada da bola e início da fase ofensiva. No início, ela tem que iniciar. Então se considera que esses passes iniciais aí, quando o Inter tem a bola, esse é o início da fase ofensiva. Tá? Essa distribuição. Então, nesse sentido, eles ajudam. Se chutar de fora da área, eles vão ter que fazer. Né? É uma coisa que vai ter que ser feita. O Ligeiro já deu alguns chutes. Gostei até dos arremates dele. Quero ver o Gabriel chutar mais no gol também. Mas, pro esquema do Medina, né, ele não costuma utilizar dois volantes que ficam se infiltrando dentro da área, como o Edenilson faz. E o esquema dele é diferente. Tá? Então ele acaba utilizando o Gabriel Lizier. Então são duas aquisições, são dois jogadores que viraram titulares. Né? A gente pega aqui outro jogador que veio logo a seguir. Né? Contratação número 5, ali, Fabrício Bustos. Titular da posição, lateral que eu acho que vai ser destaque no futebol brasileiro. Bom jogador ofensivamente. Defensivamente, como ele é muito pequeno, ele vai ter dificuldade no jogo aéreo. Tá? Tem 1,67m esse jogador. Mas não, ele não é ruim na marcação, ele toma bem a bola, ele desarma, né, e ele é rápido para dar opção de jogo, né, para tocar a bola e aparecer na frente no espaço para servir como opção. Tá? Gostei muito dessa contratação. Tá? Aí nós temos aí Bruno Gomes, não vi jogar, é difícil falar sobre esse jogador, porque eu sei que no Vasco ele não ia mal, ele ia bem. Tá, tem minutagem de titulares. Wanderson também não vi jogar, tá fazendo condicionamento físico, se preparando para ser aproveitado. Tá? Coisa que é fruto dessa lentidão nas contratações, a demora para chegar jogador. Tem jogador aí que foi reforço, mas que a gente nem sabe como é que joga, não vimos ele jogar aqui ainda. Então, Wanderson, alemão, já vimos alguma coisa, tá? O alemão. Gostei do que eu vi, tá? Confesso que poucos minutos, mas gostei do que eu vi. O que ele fez nesse jogo que ele entrou foi muito parecido com aquilo que eu estava vendo de materiais do alemão em outras equipes. A retenção de bola, bom passe, né, um bom pivô, finalização com a direita e com a esquerda, movimentação correta. Gostei pelo pouca amostragem. Né? Quero ver mais. Né? Vamos ficar atento e vamos ver mais esse jogador, porque o material anterior que eu tenho de highlights, que também me deixa com o pé atrás, mas pelo menos eu pude ver, eu pude pensar desse material, essas características que me deixaram felizes, satisfeitos, porque o Inter está trazendo um jogador interessante, tá? Que pode ser um reforço do Inter, pode ajudar muito, tá? Alemão. Aí Carlos de Pena também, só pouco material eu tive dos highlights, que me pareceu um jogador técnico, que joga pelo lado esquerdo, tá? Com boa finalização, boa visão de jogo. Não é um velocista, tá? E Vitão eu não analisei ainda, tá? Quero ver essa contratação, quero analisar melhor. Então, o Inter contratou 10 jogadores, mas foram contratações, muitas delas chegando de forma tardia. Quanto às saídas, a gente tem aí, Marcelo Lomba saiu já antes de 2022, final de 2021, já estava definido que o Lomba ia sair. Então, Lomba, Patrick, que foi vendido para o São Paulo, tivemos a saída de Yuri Alberto, tivemos a saída a venda, né? Lucas Mazetti por empréstimo, 5 Lindoso por empréstimo, 6 Palácios por empréstimo, 7 Nicolas por empréstimo. Tá? E 8 aqui eu vou botar, 8, que seria o zagueiro do Inter que está saindo, o João Félix. João Félix, tá? Parece que ele vai realmente para o Ipiranga, tá? Eu ainda preciso confirmar isso, mas eu tenho fontes que me dizem que sim, que ele vai ser emprestado para o Ipiranga. E o Inter precisa de zagueiro. Tá? Ele é um grande destaque da base do Inter. Tá? Subiu para o profissional, está com 18 anos, é porque tem condições. Se ele sobe para o profissional não é por nada.
É que ele está jogando bem, porque ele é um destaque. O Inter está precisando de zagueiro. Por que não dar minutagem para ele no Inter, né? Contesto isso. Nessas saídas, tá? Como tem 8 aqui, então são 8 saídas, 10 chegadas. Isso é reformulação de elenco? Diria que é. Tá? Porém, a gente tem aqui a saída do Paulo Brax, que por que ele saiu? Porque ele era lento. Ele era lento. Não adiantou ele dizer que o Inter está fazendo as coisas no seu tempo, não podemos fazer contratações a esmo, temos que trazer jogadores que possam acrescentar, jogadores de qualidade. Então as coisas estão sendo feitas dentro do nosso tempo, de acordo com os anseios da torcida. Ele falou isso, né? E aí depois, com o passar do tempo, a gente viu que não era assim. Não concordavam com ele. O presidente do Inter, por exemplo, não concordou com ele. Né? Até quando foi entrevistado, ele disse: realmente o momento é difícil, não estamos bem. Pós-derrota para o Globo. Né? Eliminação da Copa do Brasil para o Globo, o grande Globo, que está apanhando lá na Copa Nordeste e no próprio Campeonato Potiguar ainda tomando umas lambadas. Então, ele falou que estava chateado, difícil o momento, que não esperava que fosse assim e que tem muitos responsáveis, muitas pessoas responsáveis por isso, e entre os responsáveis estava a própria diretoria. Né? Ali estava claro, tem coisas óbvias que não precisam ser ditas. Né? A culpa da diretoria é que ela foi atrás de reforços para fazer a reformulação. Muitos jogadores foram ventilados. De fato, o Inter foi atrás, abriu negociação com muita gente e não conseguia fechar. Não conseguia. O Inter, novembro, dezembro do ano passado, não veio ninguém. Quando chegou janeiro, chegou ali, Natal estava perto, depois do Natal, nós estávamos próximos do Medina, do treinador. Quando chegou no início de 2022, se concretizou o David. Até aí, 2 contratações. Os outros times, tudo mais adiantados em relação ao Inter. Quem é que não estava contratando tanto? Era o Flamengo, era Galo e Palmeiras. Só que esses 3 elencos, o Galo campeão, o Palmeiras ganhando tudo, e o Flamengo também. O Flamengo chegando em final de Libertadores, ou seja, não ganhando tudo, mas com bons elencos. Então esses têm um bom motivo para não sair contratando. Porque, primeiro, o sarrafo é lá em cima. São grupos bons, elencos bons. Né? E o Inter não é o caso. O Inter é bem diferente. O Inter estava com um elenco bastante questionável, um desempenho horroroso no Campeonato Brasileiro de 21. Falava em reformulação, mas não fazia. São Paulo falava em reformulação e fez. São Paulo já, antes de virar o ano, antes do Natal, já tinha contratações definidas. O treinador já estava definido que ia ficar, era o Rogério Ceni. Então, o próprio Grêmio teve contratações antes do Inter, com a dificuldade de contratar que o Grêmio teria, porque o Grêmio estava na Série B, e não é qualquer jogador que aceita ir para a Série B. Não é. Alguns jogadores só aceitam se você pagar muito. Tá? E o Grêmio não está em condição de pagar muito. Mas, bom, aqui não é Grêmio, aqui é Internacional. Tá? Mas a questão é essa, a demora nas contratações que nos prejudicou, que culminou com a demissão do Brax, que até para fazer uma carta de desabafo demorou 26 dias, né? 26 dias depois da demissão, ele faz a carta de desabafo. Essa foi a piada do Meneghetti no programa. Ou seja, até para fazer um desabafo ele demora. Então, isso aí não vai, o Marcelo, ele não vai fazer isso, óbvio, né? Mas ele pode ter pensado, na hora que aconteceu isso, que ele soube dessa piada, ele, agora ele está dando mais um motivo, né? Comprovando que ele estava certo ao demiti-lo. É demorado até para fazer uma carta de desabafo, né? Não tem problema em fazer uma carta de desabafo, mas até para isso ele demora, né? Realmente, aí o bicho pegou. Realmente chegar, a gente tá indo atrás de muitos jogadores e tu não consegue fechar, cara, tu não traz. A gente tá tomando balão, eu já tomando, e não dá, isso vai prejudicar o andamento de tudo, né? E a escolha do Medina também. Primeiro demorou para chegar, poderia ter trazido antes,
E a escolha do Medina para mim não foi uma boa escolha. O Medina é treinador há 3 anos. Tá? Deu certo o que ele fez no Uruguai, deu certo o que ele fez na Argentina, mas é contexto diferente, tá? Bem diferente. Uma coisa é o Talheres, é a pressão. O Talheres, provavelmente ali no Talheres, menos pressão, mais paciência para ele poder fazer um trabalho. E ele conseguiu fazer algo que torna ele um herói lá no Talheres. Chegar numa final de Copa da Argentina contra o Boca e quer terminar em terceiro lugar ou abertura ou clausura, não sei se era abertura ou clausura, mas é a Liga Nacional deles por pontos corridos, onde ele terminou em terceiro lugar. Isso aí para o Talheres é a glória. A glória. Para nós aqui já não é. Para nós aqui a gente viu, o Papito foi para uma final de Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Paranaense, e isso aí ajudou ele a sair. Ajudou ele a sair. Então no Inter a pressão é maior, o clube é maior, tem mais títulos, tem mais história, mais... o quarto ali, a sala de troféus é mais recheada, né? Então a pressão é maior e toma muito tempo sem ganhar nada. Então a coisa aqui tinha que andar de uma outra maneira. Então ele achar que... E outra coisa, futebol brasileiro, não é futebol uruguaio, não é futebol argentino, é futebol brasileiro, tem essas características. Então ele achar que usando as receitas ali que ele, né, as cartas da manga que ele tem, que deu certo no Uruguai, pode não dar aqui, se ele aplicar as mesmas coisas. O que ele fez na Argentina pode dar certo lá. Mas não é uma coisa, aqui a pressão era maior, a panela de pressão era maior. Tá? E aqui poderia não dar. Fora a diretoria e o seu Paulo Brax, né, que eu boto Z no final. Né? Quando eu escrevia na internet eu botava S, depois eu botava uns 3 Zs, assim, é Brax. Fora o Paulo Brax na demora para trazer os reforços, e aí essa é a dificuldade. Né? Então, o seu Medina também, pouco repertório, poucas soluções, escalando mal às vezes, como ele escalou agora para esse jogo contra o 9 de outubro, botou o mercado de lateral. O mercado já não consegue mais se desenvolver como lateral. Zagueiro, no máximo, zagueiro. Tá? Não consegue mais se desenvolver como lateral. Ele está inseguro. Até. Se você botar ele para lateral direita, ele vai jogar inseguro. Se você botar ele na esquerda, pior ainda. Ele não vai ter o passe, a saída de bola, não vai ter um bom desenvolvimento, seja na lateral direita ou na lateral esquerda. Mas isso ele deveria saber, né? Ele deveria saber que ele estava enfrentando uma equipe frágil, que é o 9 de outubro. E que quando ele acha alguma coisa boa, que funciona, ele não deve desfazer. Né? O Liseiro foi bem na lateral esquerda, o Edenilson jogando como volante acabou indo bem, fez um bom Grenal. Ele poderia usar isso e repetir, e botar o Bosquilha na posição dele. O Bosquilha já foi meio. Ah, mas o Bosquilha está para sair, não sei o que. Tudo bem, pode estar para sair. A questão é o seguinte, tem vínculo ainda com o Internacional, está aqui, é profissional. Não, se não acertou ainda a saída e está à disposição, então eu vou conversar com o jogador, eu vou conversar contigo, eu quero te utilizar. Tu é jogador do Inter. Vamos lá? Tu mexe menos, fica mais natural, o time flui de uma maneira melhor. Tá? Bosquilha, também não morro de amores pelo Bosquilha, mas a questão é que ele fez alguns bons jogos no Campeonato Gaúcho. Tá? Meio com ali Gabriel, Denilson e Bosquilha, talvez e o Lisieiro na lateral esquerda, provavelmente nós teríamos uma saída melhor e teríamos mais condições aí de colocar a bola no chão e chegar, incomodar mais o 9 de outubro, coisa que nós não conseguimos fazer. Foi um jogo horroroso, tá? Uma atuação muito ruim do mercado como lateral, que é o que se espera, né? Zagueiro. Virou zagueiro. Então, pessoal, a análise que eu faço dessa janela, que está acabando, é essa. O saldo é esse. Tá? Gostei de algumas contratações, outras eu não vi. O problema é a temporalidade, a demora, a embromação. Coisa combinou com a saída do Brax. Com relação à contratação do Autuori, acho ótimo, tá? O papel que ele vai fazer. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Autuori, especificamente. Tá? Gostei da contratação do Autuori, acho que ajuda muito o Internacional e vai fazer com que a diretoria aprenda mais sobre o esporte, coisa que parece que ela não entende muito bem. Tá?
Então é isso, pessoal. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, sugestões, tá? Divulga. E até a próxima.